Shalom leכל israelitim Rair Pereira Barreto, Arei Savivote Pereira Barreto, Arei Medinot Brasília, Arei me Israel e Arei Behur, Ani Razaken Asaf Benami Crispin Levi, Asher Medaber Tichem, e Ani Raiti Rotse Ledaber Al Torah Teharam, Mitzvot Shel Yahweh Rukim Vemishpatim. Aqui é o ancião Asaf Benami Crispin Levi, da comunidade israelita, e eu convido você para nós lermos a Torá, você que tem nos assistido, tem nos acompanhado. Nós estamos falando do templo de Yahweh, Beit Hamikdash, que hoje o nosso corpo substitui, por não termos esse templo físico em Jerusalém, o nosso corpo, ele substitui. Mas mesmo assim nós oramos virados para o lado de Jerusalém, nossa terra, nossa pátria. Bom, nós vamos para o item de número 316. Inclusive eu falei que no estudo anterior, eu falei que eu voltava para dar mais uma explicação sobre esse item de número 316. O sumo sacerdote, Kohen Gadol, não deve entrar no templo em outras ocasiões, além das estabelecidas, que era no dia do Yom Kippur, né? Ele entrava uma vez por ano para fazer a Keporá por nós. Bom, lá em Ishaial 59, 15 e 16, Ishaial 59, 15 e 16. Ishaial 59, 15 e 16. Sim, falta emet, ou seja, verdade. É aquele que se afasta do mal, faz desse mesmo uma presa. E Yahweh viu isto, e o desagradou por não haver o mishpat, o juízo. E ele viu que não havia nenhum homem, e admirou-se de que não houvesse um intercessor. Entretanto, o seu braço trouxe a Yahushua até ele, e a sua tzedakah, a sua piedade, a sua misericórdia, o sustém. Bom, então nós vemos que o Eterno, ele, olhando para a terra, não viu um sacerdote capaz de fazer a Keporá, um sacerdote dentre os homens. Durante esse período, que o profeta Daniel, das 70 semanas que o profeta Daniel profetizou, que seria tirado o Olá Tamid, o sacrifício contínuo, e viria o Nascia, o príncipe, que era Yahushua. Bom, então o Eterno não viu ninguém que pudesse fazer daquele tempo até agora, nenhum homem. Por isso ele estendeu a sua mão e trouxe a sua Yahushua, ou seja, ele transformou em carne e habitou entre nós, uma das maiores manifestações do Yah Espírito, que nunca foi visto por ninguém. Nem Moshe viu ele. Moshe, porque ele disse, o próprio Moshe, lá em Shemot 31, 32, que quando o homem visse ele pela frente, o homem morreria. E ele disse, olha, você vai me ver por trás, você não vai ver a minha face, porque homem nenhum viu a minha face e viveu. Então o Eterno teve muitas transformações. E essa maior dessas transformações, quando foi quando ele se fez carne e habitou entre nós, era uma manifestação, não era o Eterno na sua totalidade, mas tinha que se cumprir. Naquele homem repousava, o homem Yahushua ben Yosef, repousava os 7 espíritos da divindade. Bom, então, nós vemos que ele estendeu o seu braço e trouxe a sua Yahushua. Por isso que ele fez o papel de Kohen, o papel de Melech, e vem no papel de Shofet, de juiz, para julgar a todos. Foi entregue a ele esses 3 papéis, que são os 3 papéis fundamentais da Torá. Inclusive,
Ele é o nosso resgatador, o nosso Goel, né? Que naquele dia, porque todo o povo tinha um Goel, né? Todos tinham um Goel, um resgatador, e nós temos também. Fomos espalhados no meio das nações, mas naquele dia ele ajuntará os seus escolhidos quatro cantos da terra. Bom, então, em Ezequiel, Risquiel 22:30, 22:30, e eu busquei por um homem entre eles que pudesse consertar a brecha e se pusesse diante de mim a favor da terra para que eu não destruísse, mas eu não achei nenhum. Então, sempre o Eterno procurou buscar esses homens entre os homens, mas não achou. Por isso que ele teve que fazer aquela manifestação na qualidade de filho, né, que já estava predito desde antes da fundação do mundo, para que pudesse cumprir toda a Torá, todos os Nebim e todos os Ketuvinhos escritos. Bom, Ibrim, capítulo 8, versículo 1 e 2 também, Ibrim, capítulo 8. Ibrim, capítulo 8, versículo 1 e 2. Ora, quantas coisas que temos falado! Este é o resumo, que temos tal Kohen Hagadol, que se assentou à mão direita do Kes da majestade, no Shammai, como ministro do lugar Kadosh e da Emet da tenda do encontro que Yahweh ergueu ao contrário do homem. Então, Yahushua está sentado à destra do Yah Espírito, aquela imagem dele, do homem Yahushua Ben Yosef, porque para fazer a Keporá por nós, inclusive agora no dia do Yom Kippur, do dia 1 para o dia 2, do dia 26 para o dia 27, né, dia do Yom Kippur, ele faz a Keporá por nós. Bom, então o sumo sacerdote Kohen Gadol não deve entrar no templo em outras ocasiões, além das estabelecidas, só nesse dia, né, no dia do Yom Kippur. Vamos ver agora o 317. Um sacerdote corre com um defeito, não deve entrar em nenhuma parte do templo. Vaikra 21:23. Vaikra 21:23. Vaikra 21:23. Apenas ele não entrará no véu, nem se chegará ao altar, porque ele tem um defeito, para que ele não contamine meus lugares Kadoshim, porque eu e Yahweh os fiz separados. Bom, então nós vemos aqui nesse texto, né, que um sumo sacerdote com um defeito não deve entrar em nenhuma parte do templo. Ele não entrava. Por isso, né, que ele não podia ser manco, cego, desfigurado, deformado, né, um homem com o pé quebrado, ou a mão quebrada, ou um corcova, ou um anão, ou aquele que tem um defeito no seu olho, que tem inflamação de pele, ou foi coberto de uma crosta, ou um eunuco, né? Agora, nós vemos que tem defeito, tem anomalias aqui, né? E tem também alguns itens que não permitia que esse sacerdote entrasse no templo. A questão do eunuco, que é aquele que não era casado, né? Então nós vemos na Torá, né, às vezes muitas pessoas perguntam, né? E nós vimos aí que tem pessoas que, às vezes, por não conhecer a Torá, líderes, por não conhecer o concerto eterno, ele fica tentando arrumar mulher para Yahushua Ben Yosef, falar que ele era casado, que ele era isso, baseado, né, em pesquisa de historiadores, arqueólogos, ateus, né? Mas na verdade Yahushua, por que Yahushua não, ele pregava em volta, né, ali no mar de Galil,
nos termos de Tiro e de Sidom, né? Porque ele era um eunuco, né? Era um eunuco que o Eterno preparou para si, né? Conforme ele mesmo disse que tem homens que se tornam eunucos, feito pelos homens, e tem outros que se tornam eunucos por amor da Torá do Eterno. Bom, e nós vemos também o caso do profeta Eliaú, vemos o caso de Irmiaú, que não eram casados, né, e de origem levita, né? Esse não entrava no templo para oferecer, a mesma coisa de Yahushua, né? Mesma coisa de Yahushua ben Yosef. Então, um sacerdote corre com um defeito, não deve entrar em nenhuma parte do templo. Não que ele tivesse defeito, não, mas era já uma característica, o eunuco, ele não podia oferecer o sacrifício no templo, né? Até fora podia, mas dentro do templo não podia, né? Então, por isso que diz que ele padeceu fora da porta, né? Padeceu fora da porta. Então, são itens que cumprem de acordo com a Torá, de acordo com a lei, porque é uma lei, tudo é uma lei, né? Não se trata de religião, eu sempre tenho falado aqui, não se trata das 3 grandes religiões, das suas filhinhas, não se trata disso, se trata de nós observar o que saiu da boca do Eterno. Ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca, da minha boca, da boca do Eterno. Nós vamos ver esse item de número 317 na Torá oral. 317 na Torá oral. Iobe 42, 10. 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 Livro de Iobe 42, 10. Iobe 42, 10. Que diz assim: Eiá removeu o cativeiro de Iobe, quando ele fazia tefilá por seus ravelim. Também deu a Iobe 2 vezes mais o quanto ele possuía antes. Então nós vemos que Iobe, ele era um corre ali naquele lugar, né? Ele era ungido do Eterno, que fazia sacrifício pelos seus filhos, fez o sacrifício por esses ravelim que pecaram, né, contra o Eterno. Nós vamos ver agora esse item de número 317. Um sacerdote corre com um defeito, não deve entrar em nenhuma parte do templo. Lucas, capítulo 1, versículos 5 e 6. Lucas, capítulo 1, versículos 5 e 6. Houve nos dias de Herodes, o Melech da província de Yahudá, um certo corre chamado Zecaria, da divisão de Avia, e sua esposa era uma das filhas de Aharon, e o nome dela era Elisheva. E eles eram ambos sadiquim, diante do soberano Yahweh, tendo halahá deles em todo o ruquim, e mishpatim do soberano Yahweh, sem mácula. Então nós vemos que estamos vendo o caso de sacerdote perfeito, né, que entrava para fazer o sacrifício, o caso de Iobe, e o caso de Zacaria, né, o Zeharia, da divisão de Avia, que era a 8ª ordem, né, das 24 ordens sacerdotais. E eram ambos perfeitos diante do Eterno, em tudo, sem mancha, sem mácula e sem repreensão, né? Então nós vemos que o Eterno tem levantado os seus tzadikim,
os seus Kohanim também nesses últimos dias para anunciar a sua Torá. Vamos para o item de número 318. Um sacerdote corre com um defeito, não deve ministrar no templo. Veja que a Torá são itens bem pequeninos que diferenciam um do outro. O item 317 é um sacerdote corre com um defeito, uma anomalia, não deve entrar em nenhuma parte do templo. Agora o 318 é um sacerdote corre com um defeito, não deve ministrar no templo. Entrar e ministrar, né, no templo. Por que o Eterno fez esses itens, essas diferenças tão pequenas de um mandamento para o outro? Porque senão o homem ia achar brecha, as chamadas emendas constitucionais que os políticos acham, né, que o juiz corrupto acha, que os advogados corruptos acham, que os promotores corruptos acham, que todos os corruptos acham, para burlar a lei do Eterno, né? Então, nós vemos que naquele dia todos passarão pela malha fina da lei, inclusive os políticos, juízes, deputados, todos, né, passarão, rabinos, sacerdotes, sheiks, padres, todos passarão, os líderes, né? Por isso que os líderes, eles têm uma incumbência, uma responsabilidade muito grande, que deve ensinar-se a lei do Eterno, só a lei do Eterno, não ensinar livros, né, de homens, que são comentários de homens. Bom, então nós vamos para o item de número 318, um sacerdote corre com defeito, não deve ministrar no templo. Vaikra, Levítico 21, do 17 ao 21. Vaikra, Levítico 21, do 17 ao 21. Fala com Aarão, dizendo: qualquer de sua descendência, nas suas gerações, que tiver qualquer defeito, não o deixareis aproximar para oferecer o lehem ao seu Elohim. Porque qualquer homem que tenha um defeito, ele não se aproximará, um homem cego, ou manco, ou aquele que for desfigurado, ou reformado, ou deformado. Um homem que está com o pé quebrado, ou uma mão quebrada, ou um corcovo, ou um anão, ou aquele que tem um defeito no seu olho, ou tem inflamação de pele, ou for coberto de uma crosta, ou um eunuco, nenhum homem que tiver um defeito, entre a descendência de Aarão, o corre, chegará perto para oferecer as oblações a Yahweh. Então não podia entrar no templo. Hoje nós vemos aí muitos líderes religiosos, anão, manco, cego, aleijado, e ensinando no templo, o que é contra a palavra do Eterno. Quer dizer, são coisas das religiões. Vamos ver na Torá oral esse item de número 318. 318. Iobe 42, 11. Iobe 42, 11. Iobe 42, 11. Iobe 42, 11. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos que eram seus parentes, antes, e comeram lehem com ele em sua baita, e lamentaram-se com ele, e o confortaram acerca de todo o mal que Yahweh havia permitido. Sobre ele, cada homem também deu-lhe uma peça de prata, e cada um anel de ouro. Assim Yahweh abençoou o último estado de Ov mais do que seu começo, porque ele chegou a ter 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, e 1000 juntas de boi,
ou jumentas. Então no 10 ele ia remover o cativeiro de Iob quando ele fazia tefilá por seus raverim, né? O sacerdote, ele quando está impuro, tanto é que quando Iob estava naquela impureza, naquela chaga, com aquela crosta, ele não fez, né, a tefilá, nada, ele só clamou ao Eterno. Mas depois que o Eterno removeu o cativeiro, curou ele, aí agora ele faz, né, tefilá por seus raverim, e ele também, ele abençoa, né? Ele abençoa ali os seus parentes, né? Recebe as ofertas deles, porque ele era um corre naquele tempo na terra de Uz, né? Muito antes de Moshe. Aleluia. No tempo de Yahushua, esse item, um corre sacerdote com um defeito, não deve ministrar no templo de Yahweh. Item de número 318. Ibrim 5:1-4. Ibrim 5:4. Já estamos quase finalizando. Ibrim 5:1-4. Porque todo corre em Hagadol, tomado dentre os homens, é designado para os homens nas coisas relacionadas a Yahweh, a fim de que este possa oferecer os dons e sacrifícios pelos pecados. Ele é o que pode humilhar-se a si mesmo e ter rahamim dos ignorantes, que caminham errantes, pois ele próprio também estava cercado de fraquezas. E por causa disso está obrigado a oferecer sacrifício pelos pecados, tanto por si mesmo como pelo povo. E ninguém toma esta honra para si mesmo, senão aquele que é chamado por Yahweh, como foi a Aharon. E assim, também o Moshe não se exaltou a si mesmo, para se tornar um Kohen Gadol, mas aquele que lhe disse: tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Vamos ver ainda Timóteo Aleph, ou seja, o 1 Timóteo. Timóteo Aleph. Timóteo Aleph. Timóteo Aleph 5:21-23. 5:21-23. E eu conjuro-te perante Yahweh e o soberano Yahushua HaMoshiach e dos malahim celestiais eleitos, que tu chomer estas coisas, sem favoritismo uns com os outros, nada fazendo por parcialidade. Não faças imposição de mãos precipitadamente a ninguém, nem seja cúmplice dos pecados de outros homens. Guarda-te a ti mesmo puro. Não beba tão somente maim, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das suas consecutivas enfermidades. Então nós vemos que os sacerdotes tomados entre os homens são sujeitos às fraquezas. Por isso que Salomão falou, Shelomó, Ben David, disse que não há nenhum homem que não peque diante do Eterno. E por isso o sacerdote tinha que fazer sacrifício, né, por ele mesmo. Então, dentre esses itens aqui, né, que não permitiam o sacerdote entrar no templo e ministrar no templo, tinha alguns itens, né, de anomalias que eram temporários, e tinha outros que já era de nascença, né? Às vezes a cegueira podia ser temporária, a pessoa ser manco podia ser temporária e podia ser de nascença, então dependia muito. Bom, que o Eterno te abençoe e te guarde e desvenda os nossos olhos para nós vermos a maravilha da lei do Eterno. Como eu disse aqui sempre, a lei do Eterno, ela veio para nos aperfeiçoar, né? Ela veio para nos aperfeiçoar. Ela tem dois princípios básicos, né? O primeiro é resgatar o homem caído da autoridade do Hassatã, do espírito adversário que o Eterno criou, porque o homem não guardou a Torá. Então Adão perdeu o paraíso, né? Nós perdemos junto. Então restaurar o homem caído da autoridade do Hassatã e assegurar a sua liberdade
conhecida como Teshuvá, como salvação. E o segundo item é restaurar e redimir estes salvos à perfeição original, tá? Não mais sujeito a raçatão, ao pecado e nem à morte. Por isso que o Eterno diz, quando tu guardar os meus estatutos, meus juízos, desviarei a enfermidade de ti. Se o inimigo vir por um caminho, fugirá por 7. Nenhuma praga chegará à tua tenda, né? Então, esse é o princípio da Torá. Que o Eterno te abençoe. Baruch atah ve'ramishpaha gam shalom e nitrae bayom ramishi od pa'amim. Shalom lehitraot.